difícil assim, não. E muitas pessoas ao perderem, mas nós estamos aqui propondo para você, igual aquela viúva que procurou, aquela mulher que, melhor dizendo, que procurou aquela dracma perdida, foi com a lamparina, foi atrás, buscou. Nós estamos hoje propondo que você também pode fazer isso. Nós vamos ao informativo e voltaremos com um excelente debate, resgatando os valores da família. A acelerada evolução do modo de vida nas últimas décadas modificou a estrutura familiar. A vida agitada, muitos compromissos e pouco tempo disponível levam os pais a não fazerem aquilo que é essencial aos filhos, como cuidar e brincar, deixando então essa responsabilidade para terceiros. Sendo a família o elemento central da sociedade, capaz de transmitir conhecimento, hábitos e valores que poderão mudar e promover a qualidade de vida no meio onde vivem, a presente geração precisa resgatar os valores da família, pois quando está sob má disciplina, todos os outros segmentos da sociedade sofrem sua influência. Portanto, para muitos especialistas, para se ter uma sociedade melhor, atitudes precisam ser tomadas para conter danos maiores no futuro. Devem-se criar estratégias urgentes para viabilizar e garantir aos seus filhos uma sociedade mais digna e humana. Conosco hoje para debater Paulo Moura, que é pastor na Igreja Batista do Recreio e é também psicólogo. Pastor, bem-vindo de volta ao Cabeça para Cima, muito bom tê-lo aqui. Prazer. Quase sempre tem uma família. É verdade, é verdade. É prazer muito grande estar aqui mais uma vez no Cabeça para Cima e mais uma vez parabenizar a direção do programa, porque qualquer tema de programa baseado em família é sempre empolgante. Então a gente tem muito o que conversar hoje. Tenho certeza que aqueles que se ligam hoje no Cabeça para Cima vão aprender bastante, porque resgatar a família... E é um tema que a gente não consegue exaurir, não é verdade? Não tem porque como. Há uma dinâmica, há um desafio, há problemas sempre sendo enfrentados e pessoas precisam, às vezes... Verdade. Eu fico impressionada. E você não está só se você está se sentindo sem chão. Às vezes eu sou procurada por pessoas, mas Rebeca, eu estou desorientada. Eu nunca pensei que eu me sentiria assim. Tá certo que eu não vim de uma família muito boa, mas eu sonhei tanto, eu planejei tanto e, sei lá, desandou de uma... Você não está só, mas nós estamos aqui hoje propondo que é possível, sim, encontrar o caminho de volta. E nós queremos te ajudar. Conosco para tentarmos cumprir essa missão também hoje, Raquel Medrado, que é pastora e diretora da ONG Transformação. Raquel, bem-vinda, muito bom tê-la de volta aqui. Sempre um prazer estar aqui. E nós temos tido retorno de gente que está assistindo o programa, né? E está falando, olha, o tema está muito bom, vocês estão falando, eu me vi ali, meu casamento, graças a Deus que tem um local que a gente possa falar e ajudar alguém, né? Alguém que esteja precisando de uma palavra, de uma orientação. Com certeza. De uma garantia que o Senhor tem interesse. Da mesma forma que aquilo que nós estamos compartilhando são coisas muitas vezes que nós estamos vivenciando. Estamos vivenciando no aconselhamento de pessoas com quem lidamos e também estamos vivenciando na nossa própria vida. Isso. E para completar o nosso trio hoje, alguém também que é muito conhecido nosso, muito querido, pastor Paulo César Pereira, que é pastor membro da Igreja Batista no Parque Araruama e é também psicólogo. Bem-vindo, Paulo. Muito bom. Prazer, Rebeca, estar aqui novamente e tratando novamente de um tema, né? Relacionado à família, esse ideal de Deus, como a gente ouve muito falar, e que cabe a nós manter, cuidar, né, e principalmente restaurar quando nós permitimos, pelas nossas falhas, que elas de alguma maneira tenham se desestruturado. É verdade, é verdade. E nós temos dois Paulos hoje no programa, então Paulo César. Tentar convencer. 2 Paulos e 2 psicólogos, né? E psicólogos, aliás, os 3, né? Tem formação, me parece. Não. Você não. Não, você a minha formação é direito. Direito. Isso. Bem, vamos lá. A gente sabe que hoje, eu acho que de alguma forma, o ser humano, por ser o ser humano, né? Fez com que sempre a família encontrasse e encarasse desafios. O nosso coração, o nosso egoísmo. Tá certo também que a nossa doçura, o nosso amor, não é só tudo negativo, não. Acho assim que esses elementos que fazem com que cada um de nós seja o indivíduo que é, tem coisas boas, mas tem também coisas negativas. Isso sempre posou um desafio. Mas nós sabemos que por muitas questões sociais, questões até legais, questões espirituais, que a família hoje está sob um ataque. É verdade. Um ataque no sentido de vê-la destruída, desestruturada. A mídia não mede esforços. Eu fico olhando
Às vezes você vê uma matéria jornalística, você vê um programa mais temático que entra falando sobre os dramas da família, ato contínuo aquele jornal já entra uma novela que simplesmente estraçalha, né? Propõe, e você, quando você vê, você está torcendo por aquela pessoa que é justamente né, a outra mulher. Exatamente. Ou outro homem, e a pessoa é sempre pintado como é uma criado um vínculo péssima. De simpatia. Isso. Então aquilo vai se tornando aceitável, você vai vendo aquilo como uma alternativa. É uma coisa assim insidiosa. E a gente vê então que as bases estão um tanto chacoalhadas. E há pessoas então que hoje têm dificuldade de discernir, afinal, por onde é o caminho. E muitas vezes eu acho assim que tem algumas abordagens, e eu falei tudo isso para chegar onde eu vou chegar agora. Nesse primeiro bloco, eu queria que a gente tentasse enumerar aquilo que cada um de vocês consideram um ponto de partida saudável, adequado para uma família. Não só no sentido daquela que já está constituída, mas naquela ainda que vai se constituir. Porque muitas vezes esse aspecto preventivo é um pouco esquecido. E não é só isso. Tem um aspecto também que mesmo que alguém esteja em crise, já está casado há muitos anos, os pilares que vão segurar são aqueles mesmos da prevenção. Então, quais são, digamos assim, quais são os pilares? O que vocês consideram os pilares para a formação de uma família saudável? Aquela construída sob a rocha. Já diz alguma coisa. Por que eu digo isso? Porque vai vir tempestade para todo mundo. E aí, como é que aguenta? Verdade. Rebeca, eu acho que o ponto de partida para a gente resgatar a importância da família começa em definir ou redefinir o conceito de família. Isso. Porque o conceito de família hoje está muito invertido, deturpado. O meio secular, como você disse muito bem, anda usurpando do Criador, daquele que constituiu a família, a sua origem, o seu conceito fundamental e básico. Hoje nós temos muitas constituições familiares na sociedade, mas estamos esquecendo daquilo que Deus fez desde o início. Então, família, à luz da Bíblia, à luz daquilo que o Criador... a lei pode propor, até a lei pode que ela propor, quiser propor. Mas ela não pode tirar, porque qualquer assunto no que diz respeito à família, qualquer debate sobre família, nós não podemos negar, abrir mão daquilo que o autor da família propõe, daquilo que ele decidiu desde o início. Então, família começa com a união heterossexual, ou seja, entre um homem e uma mulher, através do casamento. E essa união através do casamento é antecedida pela permissão... necessários, são premissas necessárias para um relacionamento estável. Não podemos abrir mão. E essa união entre um homem e uma mulher precede de uma autorização pública dos pais, abençoada por Deus, com outras testemunhas. A partir daí, um homem e uma mulher passam a viver juntos, debaixo de uma aliança, com o propósito de permanecerem juntos até que a morte os separe. E com a chegada dos filhos, que vem através do ato sexual entre o homem e uma mulher, a família se completa. Então, a família tem origem no casamento. Nós não podemos abrir mão dessa premissa básica. Quando o ser humano passa a deturpar essa ideia, ele começa a ter problemas na família. Então, eu penso que, em primeira instância, para resgatarmos a valorização da família, nós precisamos resgatar o conceito de família. Então, família começa com casamento. Nós não podemos abrir mão dessa verdade. Até porque tem o conceito hoje que está surgindo por aí, conceito de família dos mais diversos, que vem realmente, com toda certeza, a contaminar, a destruir a família. Estava conversando com o Paulo agora há pouco e falando sobre uma colocação de um pastor muito conhecido, que é o Aurelvaldo Ramos, nós gostamos muito, e ele dizendo que um filósofo conversando com um repórter, o filósofo disse o seguinte: a grande questão da filosofia é se Deus existe ou não. Por que o repórter perguntou? Porque se Deus existe, existe um jeito certo de se viver e é o jeito de Deus. E penso que Deus começou logo estabelecendo uma família. Ele começou estabelecendo um homem, uma mulher, logo depois veio o filho. Agora, uma coisa interessante também é que quando nós constituímos uma família, eu estou levando para este casamento, né, começando com um casal, homem e mulher, aquilo que eu sou, aquilo que é a minha estrutura, com as minhas imperfeições, minhas potencialidades, minhas imperfeições. Um de fala, não, a toda a realidade exatamente. Da vida. E vou me unir a uma outra pessoa que tem todo um histórico de vida, tem seus traumas não resolvidos, que podem ter começado no princípio da infância, que vão se manifestar ali. Então, eu penso até que as nossas estruturas, principalmente as igrejas,
precisam trabalhar desde o princípio como uma forma preventiva. As pessoas que vão se casar, você sabe o que você vai enfrentar? Pelo menos você tem que ter a informação sobre isso. Ó. Não é uma pessoa bonitinha agora, mas algumas coisas vão aparecer. Então, são duas pessoas diferentes se unindo e depois vem uma terceira pessoa diferente também. Né? Enquanto está criancinha, você consegue manter sobre as suas rédeas ali. Né? E aí vem toda essa questão, né? Como cuidar disso daí, o que... E, a princípio, a igreja tratava assim, é legal, é moral. Então, era mais fácil. Era legal, era moral. É legal ser casado diante de um cartório, é moral. Está dentro do padrão de Deus. Só que hoje em dia a legalidade transcende a moralidade. Porque hoje em dia é legal você ter um casamento homoafetivo. Mas esse casamento... Ou você simplesmente ter uma união estável sem que haja uma bênção, um compromisso diante da sociedade. Exatamente. Cada um vive como hoje em dia tem até um termo namorido, né? Que todo mundo adora falar isso, namorido. E isso até pode ser legal, mas não é moral. Não é o que Deus colocou e não é o que Deus colocou como padrão para que a igreja seguisse. E a gente percebe que aos pouquinhos nós, até os evangélicos, estamos sendo minados, corrompidos, estamos cedendo, estamos sendo coniventes com essa abertura. Ah, mas é assim, mas o que se pode fazer? Eu não posso ter essa postura, porque afinal de contas eu vou contra a lei. E a gente deixa de perceber uma série de valores que Deus colocou para que nós fôssemos felizes. O Romanos 12:2 já bate de frente com isso, né? Não vos moldeis a este mundo. Não vos conformeis, exatamente. Então a gente vai ter que bater um pouco de frente com muitos conceitos aí. O que a gente vê como foi encaixando, né? Como está caminhando. E isso que você falou bem por último, Raquel, eu acho que é muito pertinente, porque de alguma forma há muitas pessoas na sociedade, até pela forma que se pinta Deus, mesmo que muitos querem pintar Deus, eles veem Deus como estraga prazer. Não, eu não quero nada com Deus. Deus estraga prazer. Eu quero prazer na minha vida. Eu quero ser feliz. Prazer é uma coisa. Felicidade é outra coisa. É outra coisa. É verdade. Atenta para isso. Você é adulto, grandinho, grandinha, né? Pois é. Prazer é uma coisa. Felicidade, eu tenho aprendido, é outra coisa. E muitas pessoas veem Deus como estraga prazer. Bem, prazer no sentido carnal, daquilo que vai te destruir, que você até seja mesmo para te frear. Né? Igual um bom pai. E eu acho assim que eu já vi falar tanto isso, e como é verdade. Muitas pessoas falam, eu só fui entender Deus depois que eu me tornei pai. É uma realidade. Eu só fui entender os meus pais depois que eu me tornei pai. Que eu me tornei mãe. Só fui entender Deus por quê? Porque para mim Deus era restritivo, Deus era castrador, Deus era estraga prazer, não pode isso, não pode aquilo. Até um dia que eu me vi, não pode isso, não pode aquilo. Por quê? Porque eu amava, porque eu quero que o meu filho seja feliz. E Deus quer que você seja feliz. Mas para você ser feliz, há parâmetros. Você não pode sair fazendo tudo que você quer e esperar que você seja feliz, porque você não vai ter. Você pode até ter algum prazer nesse processo, dessa busca pela felicidade. Agora, paz, felicidade verdadeira, você não terá. É no resgate. Estar contente. Por quê? Porque não tem como você ter esses comportamentos, se você semeia aquilo, você vai semear a consequência daquilo. E a consequência não é uma consequência que conduz à paz, à felicidade. A gente tem que ir ao intervalo, mas a gente já volta tentando vislumbrar, na medida que cada um de vocês trabalham e aconselham, até em contextos diferentes, né? Por exemplo, a Raquel trabalha com ONG, o senhor trabalha mais no seio da igreja, o pastor já trabalha muito com conferências, então vocês têm contatos com públicos, e cada um de vocês, eu sei, também tem contato pessoal com pessoas, além da própria vida de vocês. Qual que vocês veem hoje serem os maiores desafios
que estão assolando as famílias, no sentido desse desvio, desse desvirtuamento, desse afastamento. E depois, claro, a gente vai encerrar o programa encontrando o caminho de volta. Quais são os fatores que nos levam realmente à reconstrução. A gente vai ao intervalo, mas volta já já. Cabeça pra cima. Nós estamos hoje debatendo um tema família, resgatando, retornando, restaurando os valores da família. Eu quero agradecer o privilégio que nós temos de debater esse tema aos nossos semeadores. Você que é alguém que patrocina, que ajuda, que mensalmente coopera com a Boas Novas. Nós precisamos dessas pessoas. Se você é abençoado pela Boas Novas e ainda não é semeador, torne-se um semeador. O nosso call center está aí na sua tela, você pode ligar, você pode fazer isso também através do nosso site. Quem sabe você já foi semeador no passado e parou. Venha, retorne. A Boas Novas precisa da sua ajuda para continuar caminhando e cumprindo a sua missão. Vamos lá. Quais são, afinal, os principais problemas da família moderna? O que pais podem fazer para tentar incutir nos filhos os valores? Houve um bloqueio, não sei. Quais são esses desafios? Nós também precisamos, Rebeca, destacar que outras constituições familiares também são família. Por exemplo, existem pessoas que não se casam e ficam solteiras. Até algumas são celibatárias. Isso é família? É também família. Nós temos na Bíblia, por exemplo, uma família de solteirões, que a gente brinca e denomina a família de Marta, Maria e Lázaro. Aparentemente, aquela família não tinha um pai e uma mãe, pelo menos a Bíblia não cita, e moravam juntos. E Jesus gostava de estar entre eles. Então, família de pessoas solteiras ou celibatários também se constitui família. Nós temos também viúvas e viúvos. Também isso é família. Nós temos na Bíblia vários exemplos de viúvas e viúvos que foram atendidos nas suas necessidades e também era família. Temos também uma outra realidade, em função da separação, do divórcio. Pessoas que se separam, se sentem alijadas da igreja, da sociedade, sofrem aquele estigma do fracasso. Sim. Gente, pessoas solteiras, e divorciadas... existem aquelas que, mesmo divorciadas, casam novamente, constituem uma nova família... E tem os filhos meus, os teus, os nossos, há uma série de situações. Exatamente. Então, assim, tirar um pouco dessa... Há viúvos que casam novamente, há várias... Sim, isso também é família. Então, nós não podemos negar a importância dessas constituições familiares. Não vamos abrir mão, não podemos abrir mão daquilo que a Bíblia fala sobre família. Agora, deixa eu só fazer um parênteses, pastor. Quando eu mencionei esses outros tipos, inclusive de você, não estou necessariamente endossando o negando, não é isso. Não é isso. O que eu estou falando é que até mesmo aquela família monoparental... Isso, ou aquela família, efetivamente, daqueles que estão vivendo juntos, esse programa é para você também, não desliga não. Por mais que, de repente, você não esteja no lugar que você devia estar, nós estamos justamente tentando te ajudar a chegar ao local que você devia estar. Então, quer dizer, independente, a gente sabe, teve um pai, uma mãe, ou um pai sozinho, ou uma mãe sozinha, que a gente sabe que existem. São modelos de família que existem hoje. Então, o resgate começa com o resgate do conceito, do significado, e o resgate do papel, aí que eu quero entrar agora, para falar da importância do papel do homem e da mulher, ou do pai, da mãe e dos filhos. Hoje em dia está sendo... Então, hoje um dos grandes problemas é não identificar qual é o papel. Exatamente. O homem não está exercendo o seu papel como sacerdote do lar, como chefe da família. A mulher, por N razões, não está exercendo o seu papel de administradora do lar, de suporte ao marido. Os filhos não estão mais exercendo o papel de filhos. Quer dizer, então está tendo uma mistura nesses papéis, denegrindo a imagem da família. Então, marido... Fragilizando. O marido quer assumir o papel da mulher e vice-versa. Os filhos não conseguem mais se submeter à autoridade dos pais. Estávamos discutindo isso aqui antes do programa. Como a televisão hoje, os programas seculares, detonam completamente essa figura do filho em respeitar os pais. Qualquer figura de autoridade hoje é detonada. Na sociedade. Sim. Então... E essa hierarquia quebrada, eu acho que começa assim, uma quebra na hierarquia, nos papéis. E aí os pais também procuram, por sua vez, a amizade a qualquer preço dos filhos e não querendo assumir o papel de pai e mãe. Papel de pai e mãe. É amigo, sim, mas tem que dizer não, tem que dar limites. E eu não me torno uma pessoa muito simpática, muito agradável, quando eu me coloco numa posição firme, branda, com amor, com carinho, mas firme e dando limites. E hoje ninguém quer limite.
Ninguém E sem quer limites, é o limite. caos. É o caos. Aí vira uma anarquia. Exatamente. Eu, Rebeca, eu fui capelão militar por 7 anos e as Forças Armadas têm muito a ensinar. Apesar de muito denegrida, sim, cometeu falhas, Mas você vê como hoje qualquer coisa que é autoridade é denegrido. é onde eu quero chegar. Impressionante. As Forças Armadas se sustentam a partir de 2 pilares fundamentais: hierarquia e disciplina. Quando tem hierarquia e disciplina, tem ordem, tem paz, tem equilíbrio. Quando esses 2 pilares são detonados, aí vem a anarquia, aí vem todo um processo de deteriorização dos valores, aí vem a desordem, aí vem a desarmonia, a insegurança. Então as famílias precisam resgatar hierarquia. Quem é o pai? Pela Bíblia, o pai é o chefe da casa, é o sacerdote do lar. Quem toma uma iniciativa espiritual, Sim, quem ajuda, exatamente. quem cuida, quem corrige, não simplesmente atribui e pegar empurra tudo e- para a mãe. E esse pai, principalmente, e a mãe, figura de autoridades ali, fazer um diagnóstico. O que está acontecendo com a minha família, né? Então, eu até deixo para as pessoas que estão nos assistindo. Você conhece a sua família, você sabe o que está acontecendo, o que está se passando na mente do seu filho, da sua filha, da esposa, do esposo. Você tem conversado com ele, com ela ultimamente? Exatamente, conhece. Então, fazer um retrato. Vamos pegar, por exemplo, a história do filho pródigo, que eu uso muito. É uma parábola, uma ilustração contada por Jesus, mas parte do princípio que um filho chegou e já foi pedindo a herança que lhe pertencia. O pai nem morreu, ele já queria herança. É cruel, né? Mas olha só, Saque vamos antecipado. imaginar. Isso daí foi um auge de uma crise, né? Agora, isso tem uma história. Toda crise, todo sintoma tem uma história de construção. Então, esse pai, essa mãe precisa ter, reformulando esse conceito, né, ou valorizando esse conceito, que é a família, e vou tentar encaixar a minha família aí. Aí agora eu passo a identificar. Então, conhecer, saber o que está acontecendo, ter essa aproximação, ter esse diálogo e procurar estabelecer uma certa blindagem, estar bem atento nas contaminações. Abordamos algumas coisas aqui sobre a questão de como que é a mídia, a novela, quem são as pessoas que estão produzindo isso, quais são os conceitos que estão sendo lançados. Então, eu preciso proteger a minha família sobre dessas questões, porque estão denegrindo completamente os conceitos fora da palavra de Deus. E o problema que a gente vai vendo é isso daí. Existem estatísticas, por exemplo, a cada 20 minutos nasce uma criança filha de uma mãe de 10 a 14 anos. Nosso Brasil. Meu Deus. Preocupante isso, hein? Então, Preocupante. no ano de 2011, 24.596 meninas de 10 a 14 anos foram mães e de 15 a 19 anos, 442 mil alguma coisa, no ano de 2011. Então, quais são os conceitos? Como é que essa família vai ser estruturada? Né? Então, se nós estamos falando hoje para pessoas que têm a sua família, ou estão na iminência de formar a sua família, você tem que estar atento a tudo que está acontecendo e tudo que vai atacar, fazer todo o possível para destruir a família. E o que acontece é que muitas pessoas vivem, parece que é o maravilhoso mundo de Bob. Né? Está tudo muito tranquilo, está tudo muito bonitinho e só passa a prestar atenção quando a coisa se manifesta. Mas quantos sinais um filho está dando, quantos sinais a esposa está dando, o esposo está dando. Aí acontece uma coisa que já é um Deixa eu fazer uma desastre. pergunta para você, No vocês, dia a ainda dia, mais na que eu intimidade do lar. tenho- E a gente ignora isso. E assim, uma coisa, puxar um link. Às vezes a gente não percebe que essa quebra de autoridade, essa quebra de papéis, que a nossa família está sendo atacada, isso não é de uma maneira assim, não, vamos quebrar os papéis. Isso é espiritual, gente. Porque quando eu quebro a autoridade do pai e da mãe, vamos parar e pensar nisso, eu também estou quebrando a autoridade De Deus. que Deus tem sobre Mandamento nós. de Deus. Né? Mandamento. Entendeu? Então, assim, Honra o teu pai e a tua mãe, Exato. primeiro mandamento. Mas por que essa autoridade ela está sendo quebrada? Como que eu, que sou a autoridade da minha Pois é, casa, mas é permito que justamente. isso Mas aconteça? olha só, eu queria fazer uma pergunta, e claro, olha, com todo equilíbrio, por favor, ainda mais que eu posso fazer que eu tenho 2 psicólogos aqui. Mas são questões que muitas vezes são colocadas e a gente abraça, não completamente vislumbrando a consequência que haverá. E eu não estou dizendo que é só isso, eu estou dizendo que esse é um elemento, tá? Mas um elemento que eu vou levantar aqui. Eu suponho que isso surgiu na época que eu já
que eu estava tendo os meus filhos. Então, meu filho mais velho já tem 31 anos. Então, uns 30, 40 anos atrás, surgiu uma, eu não sei como chamar, uma postulação, digamos assim. E ela vinha basicamente de psicólogos, de que você não deve tolher excessivamente uma criança. Não pode dizer não. Não pode dizer não, porque senão a criança vai se sentir castrada. E aquilo foi, sabe, nos debates, em muitos lugares, em livros, muito se falou a respeito. E eu fico olhando, mais tarde um pouco, você tem que ser amigo do seu filho. São todas coisas que fazem sentido. Eu acho assim que você... E por que caiu, suou tão bem? Escuta só. Como o desequilíbrio é algo permissivo, algo pernicioso, algo terrível. Por que aquilo soou tão bem? A gente saiu, para começar, no Brasil, de uma ditadura militar. E olha como uma coisa que o militar é bom, mas de repente finda pegando uma característica negativa por um excesso. Exatamente. Olha como o desequilíbrio é ruim. E a gente vinha também de uma cultura familiar um tanto paternalista e às vezes até impositiva e repressora, rígida em excesso. Então, pareceu muito bom, mas é verdade, está demais esse negócio. Só que assim, a curvatura da vara, né, tem a lei da curva, que você tem uma vara que ela está muito para um lado. Você puxa ela para cá, mas o intuito não é segurar ela aqui, é para que ela venha para o meio. E eu vejo assim que todo mundo, sem vetores, sem filtrar, abraçou esse negócio de não dizer não ou de ter que ser amigo e simplesmente comeu aquilo como se aquilo fosse a verdade. E, na verdade, nós fomos de um excesso para um outro para uma quase que pior. permissividade. Exatamente, para um outro extremo. Rebeca, aí está o grande erro da humanidade em toda a sua história. É partir de um estágio para um outro estágio completamente oposto. Aí ela fica num outro extremo. Em vez de aprender com o erro, vamos corrigir. Aí vai para o outro extremo. Aí acaba errando lá também. Não existe equilíbrio nas extremidades. Não tá. E assim, e já notou que todo programa, a gente sempre usa a palavra, quando fala de família, a palavra que sempre vem, equilíbrio. Tem que ter equilíbrio, gente. Porque nem sempre, nem aquele pai ou aquela modelo de família tirana, repressiva, que a gente... No meu tempo, se falasse assim, Raquel falasse, hã? Ela não tava, tinha que falar assim, sim, senhora, sim, senhor. Senhora, senhor. Bênção, tomar a bênção. Rebeca, só para ilustrar as manifestações populares que houve no Brasil, que ocorreram no Brasil a partir de junho, olha, ensinaram muita coisa a gente. Foi um passo legal que a sociedade deu em direção à democracia, a exigir os seus direitos. Mas chegou um momento que aquelas manifestações ocuparam já um outro tipo de interesse. Mas ali havia pessoas que se aproveitaram daquele momento, pastor, foi politicamente. Foi o erro. Aí começaram a vir os quebra-quebras, toda aquela baderna. Quer dizer, tirou do seu conceito uma coisa tão importante, que a população unida, manifestar pelos seus direitos, aí partiu para o outro extremo da agressividade. Nós já temos que ir ao intervalo, mas eu gostaria de voltar e pedindo que você mesmo se examine e você vê como é que isso tem influenciou, quem sabe, a forma que você já foi criado, porque já não podia tanto dizer não podia... E a gente vê que você também completamente reprimiu uma criança, não é algo positivo, mas você também agora pode fazer tudo, pelo amado, você tá semeando a pior coisa. E hoje, claro, a gente tem então toda uma geração, ou já 2 gerações, que simplesmente não sabem ouvir um não sabem lidar com um não, e onde que é uma sociedade... E sabe o que é interessante? Alguém fala, foi bom aquele conceito? É só a gente olhar o resultado hoje. Vai para a sala de aula, vai nas delegações. E é uma geração que não consegue amadurecer, você já notou? Claro. Que agora eles não conseguem amadurecer. É forever young, forever children. E cresce com uma carência de pertencer a alguma estrutura, a uma pessoa mais forte. Necessidade de pertencimento. Sabe? Excesso de permissividade dá a sensação de desamparo. As crianças estão crescendo desamparadas e quando a pessoa está desamparada, ela vai buscar uma referência de autoridade. Ela vai buscar... Como encontrar o caminho de volta? A gente volta já. Legal. Cabeça pra cima. O papo continua quente aqui no intervalo, como sempre. Hoje nós estamos debatendo e vendo como viável e possível resgatar, restaurar os valores da família. E estamos tentando identificar que valores são esses. Claro que são muitos e não temos a pretensão aqui de exaurir, seria impossível, mas nesse bloco queremos ver como é
que nós podemos encontrar o caminho de volta na questão da autoridade, na questão do diálogo, na questão de cada um conhecer o seu papel. E que bom que a Boas Novas está aqui cumprindo esse papel, mas antes a gente tem um recadinho para você de alguém também que está cooperando com a gente aqui na Boas Novas, a Rinodê. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal então uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Torne-se um consultor. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. É uma dica para você, procure saber no site, busque mais informação, é muito interessante, os produtos são realmente muito bons. Vamos lá, encontrando o caminho de volta. Fiquei de voltar com você, pastor. Olha, eu acho que, penso, e isso aí tem sido a minha busca, eu tenho uma filha de 7 anos e lá em casa a gente realmente procura dar muito espaço e incrementar valores, né? Agora há pouco foi falado aí a questão da época, tempos atrás, você tem que ser amigo, você não pode dizer não. Quando você diz um não para um filho, ele vai aprendendo a dizer não para outras situações que vão ser nocivas a ele. Então ele vai aprender a estabelecer limites. Se você só diz sim, ele também só sabe dizer sim. E quando você, pai, mãe, você diz não, você estabelece limites, ele vai percebendo. Se meu pai ou minha mãe são fortes para mandar em mim, são fortes para cuidarem de mim também. E aí vai atender a necessidade de pertencimento. Eu preciso de alguém que seja um pouco mais forte do que eu. Criança e adolescente não tem que ter privacidade. Então, por isso, todo pai e toda mãe numa casa precisam cuidar, vigiar o que está acontecendo ali. Então, eu sou responsável. Deus vai cobrar isso de mim. Sou o chefe da casa, vamos dizer. Ontem estava até conversando com a minha esposa e minha filhinha. Aí, falei uma coisa lá, mas o senhor não é o chefe. Não, sou o chefe sim. E a minha esposa confirmou, não, ele é o chefe da casa, né? Então, não é que eu bato, vou mandar bater, né, na minha esposa, agredir, não. Mas ter esse conceito, entendeu? Então, resgatar isso daí. E tem uma frase que eu achei muito interessante no livro A Princesa de Babilônia, de Voltaire. Então, ele diz o seguinte, quando não se casam as jovens, elas mesmo se casam. Ou seja, quando eu não faço aquilo que é o meu papel para com o meu filho, ele vai se virar e fazer de alguma maneira, entendeu? Então, quando eu não exerço esse cuidado, essa proteção, esse amparo, ele vai arranjar um jeito de tomar as suas iniciativas. Alguém avança quando eu dou espaço. Se eu não faço o meu papel... Um vácuo é criado, obviamente, é lei da física. Essa liberalidade, por exemplo, ele falou sobre limites. A gente, na prática, a gente tem atendido pessoas não na ONG, porque a realidade da ONG financeira é outra. Mas, vamos dizer, na igreja, onde a gente faz atendimento, meu filho está dormindo 2 horas da tarde, 3 horas. Mas por quê? Ele está dormindo até essa hora? Não, é porque ele passa a noite toda na internet. Como? Ele passa a noite toda na internet? Não, ele entra na internet meia-noite, 1h, e vai até 5, 6 horas da manhã. Aonde está esse pai, essa mãe, que não dá limite, que não está ali vendo o que eu falei? Não, eu tenho a minha privacidade, não pode ser invadido. No meu quarto ninguém entra, no meu computador ninguém entra. Como é que você pode cuidar se você desconhece? Como é que essa premissa foi estabelecida, né? Exatamente. E a gente aceitou isso ao longo do tempo como se isso fosse um sofisma. Como se isso fosse verdadeiro e bom. E não é. E não é. E tem que ter limite, então, sim. Enquanto os pais estão abrindo mão de exercer a sua figura de autoridade, postura de quem manda, de quem dá ordem, de quem cuida, de quem protege... Isso não está sendo feito, as crianças e adolescentes estão fazendo, né? Boa parte dos lares hoje, quem define as coisas são os filhos. E nós estamos convergindo aqui, graças a Deus, né? Por causa, você perguntou, qual é a retomada, qual é o caminho de volta? O caminho de volta é quando cada membro da família desempenha
biblicamente, o seu papel. Então, começando daí, na verdade, Rebeca, é voltar à origem. É tentar fazer como Deus ensinou. Sempre quando o ser humano, ao longo da história, saiu do propósito de Deus, ele encontrou a desgraça. É verdade. Encontrou o erro, encontrou o sofrimento, a dor, a angústia, é inevitável. Você disse uma coisa interessante aqui no intervalo. Há valores e conceitos que nós não podemos negociar dentro de casa. Por exemplo, conduzir os filhos à presença de Deus, ao ensino religioso, são valores que pai e mãe não podem negociar, não podem deixar para amanhã. O contexto em que eu falei, é que eu estava lembrando, os meus pais não nos tiveram, não casaram cedo e demoraram, a mamãe simplesmente não concebia, né? Então, quando eu nasci, a minha mãe tinha 35 anos, o que para antigamente, nos anos 60, era, tipo assim, ela tinha tido meu irmão e depois só teve, ela não teve tantos filhos, então era comum já, aquela idade, uma mulher tem muitos filhos, vários filhos. As irmãs dela, alguns já tinham 5, 6 filhos, ela estava... Ainda bem que ela teve gêmeos, meu irmão, enfim. Mas ela tinha 35, papai tinha 37. Então havia né? Mas por que eu digo isso? Porque daí você diz assim, você teve uma criação linha dura. Médio, eu vim um lar relativamente equilibrado. Agora, a gente tinha até o direito em alguns aspectos de discordar. Eu disse, não, papai, mas eu não concordo. Eu disse, não tem problema não, minha filha. Muito obrigada, você deu a sua opinião, mas vai ser dessa forma. Agora, existiam algumas coisas que elas simplesmente não estavam abertas para negociação. Sim. Se ia para a escola dominical, por exemplo, se ia para a igreja, não estava aberto para negociação. Se ia para o colégio, não estava aberto para negociação. Exatamente. Ponto, acabou. Entendeu? Rebeca, parece uma coisa tão simples hoje, mas tem tanto pai, tanta mãe que abre mão de incentivar os seus filhos ao estudo. Tá fazendo na base da chantagem. Ao estudo. Gente, é inegociável. Criança tem que estar na escola. O pastor Paulo citou um detalhe importante. Crianças, adolescentes, têm uma vida privada. É Facebook, é Twitter, é isso, é aquilo, tem o seu próprio computador, usa senha. Quer dizer, pai e mãe não têm acesso à vida dos filhos, nem à vida virtual, nem à vida real. Isso não vai acabar bem. Para onde os filhos estão caminhando, Claro eles se relacionam com quem no dia a dia. E tem um detalhe aí, interessante. os mais... Facebook, essas redes, é para cima de 18 anos. Então tem uma criança ali, um Eles adolescente mentindo. É bem que é meio complicado lutar contra isso daí. Nós entendeu? terceirizamos a educação. Infelizmente, pai e mãe precisam trabalhar fora, aí deixam seus filhos, às vezes até sozinhos, às vezes até sendo educados pela mídia, pela televisão, pela internet. Então, nós não podemos abrir mão disso. Filho que tem uma vida muito velada, muito secreta, olha, o pai e mãe tem que ficar muito atento a isso. Então, nós não podemos negociar, por exemplo, pai e mãe acompanhar a vida dos seus filhos, saber com quem eles estão andando, para onde eles estão indo. Gente, isso é amor, isso é cuidado. Não é aquela coisa de ficar fiscalizando, castração. Não é castração. Não, e o pastor Paulo falou assim, é difícil de lutar contra isso. Não é lutar, é uma arma boa, mas você acompanhar. Eu tenho um filho de 20 anos que um dia desse eu falei, mãe, posso fazer? Não. Aí ele, por quê? Como? Por que não? Porque isso vai ser ruim para você. Quando ele pensou em... Eu sou homem, eu falei, eu sou sua mãe e eu estou dizendo não e acabou aqui a discussão. Não converso mais com você de uma maneira assim, delicada, suave. Eu falei, eu sei que isso vai te levar à ruína. Acabou, meu filho. Pronto. Agora, quando você é mãe, quando você consegue, você tem moral para fazer isso. Agora, quando você delega, quando você não tem autoridade, Como restaurar isso se uma pessoa sente que já perdeu? Quem sabe isso seria tema para outro programa. Exatamente. Me permite uma colocação? Sabe o que é uma criança, quando é que ela aceita uma autoridade dos pais? Quando é a autoridade passada com carinho, com amor. Sim. Se não houver amor nisso daí, ela não aceita isso daí. E nós, foi falado a respeito da questão de Deus, dos valores de Deus, né, bíblicos. Quantas crianças não conseguem chamar Deus de pai, porque a figura pai é uma figura nociva, a lembrança ela é muito ruim. Negativa. Então, como é que esse pai participa dessa criança, da vida com essa criança, como é que vai educando, entendeu? Então, afetividade, amor. Isso me faz lembrar, um tempinho atrás, quando eu lancei meu livro, Afeto que Alimenta, coloquei até fazendo a minha filhinha dormir, eu criei uma musiquinha. E a primeira coisa que eu colocava, né, botava ela aqui, ia ninando, né, e cantava Papai do Céu ama a Ana Paula.
ao mesmo tempo estava dizendo, Papai do Céu ama a Ana Paula, o papai estava demonstrando isso daí. É a representação Então ela de Papai vai do Céu. introjetando um conceito interessante, positivo de Deus como pai e do pai confirmando Terreno. isso daí. Entendeu? Sim. Então, essa autoridade, ela não é a autoridade da agressividade. Não. Porque, inclusive, quando uma criança, pais... Não que não vá haver um momento para firmeza. Pais Sim. demasiadamente Mas rígidos, principalmente na estrutura da formação de uma criança, essa criança, de uma forma inconsciente, ela pode dizer, não quero nada que ele me transmita. Bem, uma coisa é certa, nosso tempo acabou, mas eu acho que a mensagem que ficou mais clara aqui, o caminho de volta é o caminho do equilíbrio. Sem dúvida. A gente volta Valores com amor. Isso aí, Adriano Dartelli.
Adriano Darpério, show! Amém. Que talento, que coisa linda! Amém. Que Deus te deu, cara. Você aceita convites, obviamente? Sim. Tipicamente você toca o quê? Não sei, em encontros de casais, em festas? Isso, tocamos em casamento, festa de 15 Casamento, anos, tá aí. de debutante. E estamos aí com esse CD, viajando aí pelo Brasil todo. Beleza. Quero aqui agradecer a oportunidade mais uma vez. Pra gente é um prazer divulgar o seu trabalho. Amém. Os contatos dele, gente, estão na tela, estão também no nosso site, se você não pode anotar, procura lá. E ele toca tudo isso que você está ouvindo mesmo, porque aqui ele tem que tocar ao vivo, então você está ouvindo. Show, maravilha. Deus te abençoe, viu? Amém, Parabéns. pastora. Pastor Paulo Moura, Obrigado, muito Rebeca. obrigada pela presença. Bom ter estado aqui, pegando um gancho com a música, né? Você que nos assistiu hoje tem um coração de carne, sensível à sua família. Ame a sua família em nome de Jesus. Raquel Medrado, pastora Raquel, obrigada. Nós é que agradecemos de estar aqui e resgate a sua família, invista nisso, corra atrás disso. Só você que vai saber o resultado que você vai trazer para a sua vida e para a Vale vida a dos outros. pena, e Deus ajuda. Vale a pena, com Vale certeza. a pena, vale a com pena. certeza. Pastor Paulo César Pereira, inclusive, parabéns, aí 8 mil livros vendidos aí em 2 anos, maravilha. Muito obrigado. Acabando falando sobre o livro O Afeto que Alimenta. A comida alimenta o físico, o afeto alimenta o emocional. Você é responsável por alimentar afetivamente as pessoas com as quais você convive. E uma alma desnutrida, até o amargo parece que é doce. Deus abençoe a todos vocês. Tá aí uma dica para o seu próximo passo de volta. Afeto. Já falamos do equilíbrio, afeto. Deus abençoe a sua vida, espero que você tenha sido abençoado. Lembrando, claro, que Ele, o nosso Pai, mesmo quando nós erramos, Ele nos ajuda. Então, ore, peça ajuda dEle, Ele vai te ajudar. E a gente termina o programa com a Adriana.